aí pessoal, iniciando a nova aula. Na aula de hoje iremos dar continuidade à parte introdutória da cinemática, certo? Onde até na aula passada a gente tratou sobre alguns assuntos referentes ao conteúdo. E nessa aula iremos tratar essencialmente sobre variação de espaço, distância percorrida e entre outros. Bom, espaço. A gente sabe exatamente o que é espaço, que sempre vai ser algo que possui um determinado tamanho e uma determinada variação de tempo, certo? Só que na física a gente vai levar em consideração esse espaço para determinar a posição de uma partícula em uma determinada trajetória, certo? A posição dada pelo comprimento do trecho da trajetória, compreendido pela partícula, e o ponto zero, certo? Ou seja, a origem dos espaços, podendo possuir sinal positivo e negativo, conforme a região em que ela se encontra. Esse espaço ele pode possuir várias direções e sentidos, certo? Na verdade, pode possuir uma determinada direção, que pode ser na horizontal ou na vertical, onde, levando em consideração o plano cartesiano, né, a gente pode possuir valores positivos e negativos. Nessa ilustração aí, a gente tem esse ponto O como sendo a origem, certo? A gente tem que levar isso aqui sempre em consideração como sendo a origem do deslocamento. Onde, se a gente fosse chamar num plano cartesiano, isso aqui seria o ponto zero, certo? Onde da direita para a esquerda iríamos possuir valores negativos e da esquerda para a direita valores positivos. Sempre vai levar em consideração isso, certo? Aí o deslocamento escalar. O deslocamento escalar ou variação de espaço é a diferença entre os pontos finais e iniciais de um espaço na trajetória, onde vai ser representado por ΔS, onde esse ΔS ele pode ser S final menos S inicial, certo? Onde, se a gente fosse analisar essa trajetória, que a origem é zero, e o objeto saiu de zero, passou pela trajetória 1, que equivale a 10 metros, até chegar no final, que é na trajetória de 20 metros. Se a gente fosse fazer essa variação de espaço, a gente utilizaria o valor final, que é esse, menos o inicial. Então, 20 menos 0 dá igual a 20 metros. Aí, qual seria essa variação de espaço? A variação de espaço de 20 metros. Essa questão de variação de espaço, de deslocamento escalar, sempre vai ser essa variação do final ao inicial. Temos como exemplo aqui, ó, um homem fez uma caminhada partindo do marco 10 km, chegando ao marco 50. Qual a sua variação de espaço? Qual a variação de espaço do deslocamento escalar que o homem percorreu? Utilizando a equação ΔS igual a S final menos S inicial, a gente sabe que o inicial é 10 km e o final 50. Então vai ficar 50 menos 10, que dá igual a uma variação de 40 km. Então o homem percorreu durante uma caminhada de 40 km, sendo este o valor da variação de ΔS. Não tem dúvida esse conteúdo. É sempre analisar o final e o inicial, certo? Outro exemplo. O Bob Esponja dos desenhos animados sabia que o Patrick estava a 50 km de distância. Bob Esponja quer saber qual a sua posição inicial se Patrick está sobre o marco 50. Pronto, a gente vai ter que ele vai estar na posição inicial de 50, certo? No caso, está querendo saber quem é a posição inicial, o S bolinha. Então, utilizando a equação, a gente sabe que se ele tivesse em cima do marco 50, já teríamos o valor de ΔS, que seria 50 km, menos esse valor aqui de 50, que seria a posição final. Ficaria 50 igual a 50 menos S inicial, onde esse valor vai passar para cá negativo e esse passa para cá positivo.
Aí S bolinha ou S inicial é igual a 50 menos 50. Então, sua posição inicial é em relação ao Bob Esponja, a posição inicial do Bob Esponja em relação a Patrick seria de 0 km, certo? Sempre levar em consideração isso. Distância percorrida, ela vai existir de algumas formas, certo? Ela é uma grandeza que informa quanto a partícula efetivamente percorreu entre dois instantes. Ela pode ser calculada sempre em valor absoluto e a distância percorrida seguindo diferentes trajetórias é habitualmente diferente. No entanto, o deslocamento efetuado é sempre o mesmo, certo? A gente pode ter algumas distâncias percorridas. Exemplo, a gente tem um objetivo de sair desse ponto A e chegar a esse ponto B. E a gente tem duas trajetórias para ir para esse percurso. Uma trajetória que ela vai ter uma distância percorrida menor, que é essa trajetória 2, e uma trajetória 1, que ela vai ter uma distância percorrida maior. Mas sempre a intenção da pessoa que está saindo do ponto A é chegar nesse mesmo objeto, que seria B, na posição B. Aí a gente, levando em consideração essas questões de trajetória, a variação de espaço aconteceria utilizando o valor de ΔS e sempre só iria variar a questão da quilometragem. Quanto mais distante for, quando a gente analisar o final menos o inicial, a gente vai ter um determinado valor. E quanto menor for, vai sair do final menos o inicial, a gente vai ter um determinado valor. Essas questões da quilometragem vai variar por conta que trata-se de trajetórias com deslocamentos diferentes, mas que sempre tem a intenção de chegar em um único objetivo. Por exemplo, um automóvel se deslocou do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determina o deslocamento e a distância percorrida do automóvel. Neste caso, em que a partícula desloca-se sempre em um mesmo sentido, certo? A distância percorrida será igual ao deslocamento. Ou seja, D, distância percorrida, é igual a variação de deslocamento escalar ou variação de espaço, certo? Agora, se a gente estiver fazendo outras questões, que eu vou explicar logo na frente, essa equação ela vai mudar. A gente tem um veículo que vai sair do quilômetro 20 até chegar no quilômetro 60, certo? Consequentemente, a posição inicial é 20 km, posição final 65 km. Ao fazer essa variação de espaço, a gente tem que ΔS é igual ao final menos inicial, onde 65 menos 20 dá 45 km. Então, minha distância percorrida vai ser igual de 45 km também, porque se deslocou em um único sentido e em uma única trajetória. Já quando trata-se de um conteúdo dessa questão em si, certo? A gente vai utilizar outra forma de resolver essa questão do deslocamento. Um boi sai da posição 0 da estrada, vai até a posição 5 metros e depois retorna para a posição 0. Qual foi o deslocamento e sua distância percorrida? Neste caso, em que a partícula inverte o sentido do movimento, certo? Foi positivo e, consequentemente, vai voltar negativo, a distância percorrida será igual ao deslocamento da ida, mais o deslocamento da volta em módulo. Por que em módulo? Porque a questão do sinal aqui só vai servir para a gente analisar o sentido. Mas quando tratar-se da equação em si, a gente vai possuir outro valor, certo? Ficam os valores positivos. Onde o boi foi, percorreu 5, voltou, percorreu 5 novamente. Só que a sua posição inicial foi 0 e a posição final também foi 0, porque levando em consideração essa variação do espaço, teve que o ΔS final menos inicial, 0 menos 0 a 0 metros. Mas já em relação à distância percorrida, a gente teria o seguinte, que teríamos o ΔS da ida, mais o ΔS da volta, certo? Ida e volta. Consequentemente,
ficaria 5 menos 0 mais 0 menos 5, que ficaria em módulo. Módulo de 5 mais módulo de menos 5, tirando de módulo 5 mais 5. Então, a distância total percorrida pelo boi foi de 10 metros. Aqui ficou incorreto, ficou ida também, mas aqui é volta, viu, pessoal? Eu estou marcando aqui, percebi agora o errozinho, mas sempre vai ser o ΔS da ida mais o ΔS da volta. A unidade de distância, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é metro, e ela pode possuir as seguintes variações: quilômetro, que é km, metro, m, centímetro, cm e milímetro, mm. Todos minúsculos, porque trata-se de unidade básica, não derivada de alguma teoria. E tem as questões de transformações dessas unidades. De quilômetro para metro, a gente tem que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 metro para centímetro, a gente tem que 1 metro equivale a 100 centímetros e 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Sempre tem que aprender essa questão disso, porque possa ser que ocorra questões para vocês fazerem transformação. Aí faz pela regra de 3 básica e consegue descobrir o resultado correto dessa transformação. E a unidade da distância do Sistema Internacional de Unidades, como eu falei, é metro. A menos que a questão venha pedindo para vocês fazerem alguma transformação para quilômetro, centímetro ou milímetro. Caso for necessário fazer, vocês fazem a transformação como proposta, certo? Pronto. Agora chegamos na equação base do movimento retilíneo uniforme, certo? Que é a velocidade média, ou velocidade média escalar, onde ela vai ser determinada a partir da variação de espaço dividido pela variação de tempo. Onde ΔS, que é a variação da posição, é igual à posição final menos a posição inicial, e ΔT, que é a variação do tempo, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, certo? E temos também a equação da velocidade média entre duas velocidades. Quando uma questão estiver pedindo para a gente descobrir a velocidade média entre duas velocidades, a gente utiliza essa equação, que é Vm igual a 2 vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2, dividido pela soma das duas velocidades. Aí a gente consegue encontrar uma média pré-estabelecida desse veículo ou de qualquer outro meio que esteja tratando na questão, até chegar naquele ponto final, certo? Ou seja, ele pode ter percorrido percurso com diferentes velocidades, mas a gente vai conseguir estabelecer a velocidade média que ele percorreu durante todo o percurso. Exemplo: uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Qual a sua velocidade média em metros por segundo? ΔS é igual a 4 metros, ΔT 200 segundos. Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, onde V é igual a 4 dividido por 200. Consequentemente, vai ficar V igual a 0,02 metros por segundo. Então, a velocidade da tartaruga durante percorrer essa distância de 4 metros foi de 0,02 metros por segundo. Sobre a unidade da velocidade, de acordo com o sistema internacional, certo? Tem essa regrinha base aqui que eu estou ensinando agora para vocês, sobre a questão de transformação. Se a questão estiver pedindo para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, é só vocês fazerem a multiplicação do valor que foi descoberto em metros por segundo por 3,6, que já vai achar em quilômetros por hora. Já se descobrir o valor em quilômetro por hora e estiver pedindo lá o resultado final em metro por segundo, só dividir por 3,6, que a gente consegue pré-estabelecer o valor já certinho, certo? Sempre tem que lembrar disso, dessa equação básica. E também essas questões de transformação de metro por segundo direto para quilômetro por hora só vai ocorrer se você já tiver descoberto o valor em metro por segundo, certo? Se tiver descoberto só um dos valores, você vai ter que fazer as outras transformações essenciais para depois fazer essa transformação. Exemplo, faça as seguintes conversões. A gente tem que o
o resultado foi de 10 metros por segundo e quer em km por hora. 10 vezes 3,6 é igual a 36 km por hora. Assim, a 10 metros por segundo é equivalente a 36 km por hora. Já quando tiver 108 km por hora, que é a resposta em metros por segundo, 108 dividido por 3,6 dá igual a 30 metros por segundo. Consequentemente, 108 km por hora ele equivale a 30 metros por segundo, certo? Sempre tem que prestar atenção nisso. Já só ou pode utilizar essa regra 3,6 quando já tiver dado o valor em metro por segundo ou em quilômetro por hora. A aula de hoje foi isso, pessoal. Explicação sobre a segunda parte da introdução de cinemática. Nas próximas aulas iremos tratar sobre movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme variado, certo? Dando continuidade até então, certo? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e indicar o canal para amigos que estão com dificuldade na parte de exatas e essencialmente em física, tá certo?